Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica e o jogo de hoje é The Resistance. The Resistance é um jogo de 2009 de um autor chamado Don Eskridge, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. The Resistance, nós seremos membros de uma organização clandestina, né? Uma organização de resistência, como diz o nome do jogo, que luta contra um regime cruel, tirânico, totalitário, aí, uma tirania do mal, certo? Num cenário aí de futuro distópico, certo? E, na verdade, é um jogo de dedução social. Para mim, na minha opinião, os melhores jogos de dedução social que existe. O melhor que eu conheço, pelo menos, ali empatado, pau a pau com o Lobisomem por uma Noite. Certo? Como é que se joga The Resistance? Bem, para começar, é um jogo para 5 a 10 jogadores, certo? Na minha opinião, esse é o único ponto negativo do jogo, se é que dá para chamar assim, é porque a quantidade mínima de jogadores é muito alta, certo? É no mínimo 5. Então acaba que você às vezes não consegue reunir uma galera tão grande para jogar. Mas tirando isso, é um jogo sensacional, como vocês verão. De 5 a 10 jogadores. O jogo vem aqui com 3 tabuleiros. Este aqui para ser usado em partidas com 9 ou 10 jogadores, né? Eles são frente e verso. Esse aqui, 5 ou 6. E esse outro, 7 ou 8. Vamos simular, por exemplo, aqui uma partida para 7 jogadores. Você escolhe o lado correspondente do tabuleiro. Deixa ele voltado para cima e você vê que no tabuleiro existe a indicação de quantos jogadores serão espiões, certo? Então, numa partida com 7 jogadores, nós utilizaremos 3 espiões. Como funciona isso? Bem, em The Resistance, como eu disse, nós somos membros aí de um grupo de resistência contra essa tirania do mal que está aí nos governando, e nós vamos realizar uma série de missões, certo? Missões de sabotagem, de espionagem, enfim, sei lá de quê. A regra não, não especifica muito isso, deixa a cargo da imaginação dos jogadores. E em cada uma dessas missões nós vamos formar times, vamos formar equipes que irão participar das missões. Só que existe também os espiões infiltrados que vão tentar se infiltrar na missão, nas equipes da missão, para fazer a missão ser frustrada, né? Fazer a missão aí ir por água abaixo. Então, basicamente, é um jogo de times, né? Você tem o time da resistência e o time dos espiões que jogam, né? É um jogo por equipe. Você não ganha individualmente. Ou quem ganha a partida ou é o time da resistência ou é o time dos espiões. Então, para começar, você escolhe um jogador qualquer para ser, pelo método que você quiser, para ser o líder da primeira rodada. E ele recebe essa carta aqui que indica que ele é o líder, certo? Então, veja que no tabuleiro individual existe a indicação de quantas pessoas, né, quantos membros irão participar de cada missão. Então, na missão 1, por exemplo, nesse exemplo aqui, numa partida com 7 jogadores, na missão 1, 2 jogadores, na missão 2, 3, na missão 3, também 3, e assim por diante. Então, antes de mais nada, você vai separar uma quantidade de cartas, dessas cartas aqui, que tem esse símbolo, veja, a mãozinha fechada azul, simboliza a resistência, e esse logotipo estranho aqui vermelho simboliza os espiões. A quantidade total de cartas vai ser igual à quantidade total de jogadores, e a quantidade de cartas de espiões, né, as cartas vermelhinhas aqui de espiões, vai ser a quantidade indicada no tabuleiro. No nosso exemplo aqui, 3. Então, pegaria 7 cartas ao todo, sendo 3 de espiões e o restante da resistência. Essas cartas são embaralhadas, muito bem embaralhadas, e são distribuídas uma para cada jogador, incluindo o líder da rodada, certo? Ele também recebe uma carta com seu conteúdo secreto, certo? Dessa forma aqui. Cada jogador vai olhar apenas a sua carta em segredo, identificando se ele é membro da resistência ou se ele é um espião. Então, o líder da primeira rodada irá dar um comando, certo? Que todos irão
obedecer. Primeiro, ele vai mandar todos fecharem os olhos. Em seguida, vai pedir que apenas os membros, os espiões, abram os olhos e se reconheçam. Então, os jogadores que estão com a carta dos espiões, aqui apenas para exemplificar, eu vou olhar, mas no jogo de verdade, cada jogador vai olhar apenas a sua própria carta. Então, os 3 espiões, pelo que eu vi, são esses 3 aqui. Então, esses 3 jogadores, estando todos os demais de olhos fechados, esses 3 jogadores irão abrir os olhos e se reconhecer. Então, eles vão saber que uns e os outros são espiões. Então, o líder da rodada vai mandar todo mundo que está de olho aberto fechar os olhos, e depois todo mundo abre os olhos, e aí o jogo, propriamente dito, pode começar. O jogo se divide em 5 missões, como eu adiantei, e cada missão se divide em 2 fases. A primeira é a fase da montagem da equipe, e a segunda é a fase da missão, propriamente dita. Na fase da montagem da equipe, o líder da rodada, o jogador que tem essa carta, vai usar esses marcadorzinhos aqui para selecionar quais são os jogadores que ele deseja que participem da missão. No caso aqui da primeira missão. Nós temos esse marcadorzinho aqui que indica em qual missão nós estamos, e esse outro que indica aqui as votações. Vocês já vão entender do que se trata. Então, digamos, na primeira missão, conforme o tabuleiro indica, nós temos 2 participantes. Então, digamos que o líder da rodada escolheu ele próprio, o que é possível. Aliás, não só é possível, como acontece 99% das vezes. E escolheu, sei lá, esse outro jogador aqui. Então, você usa esse marcador para indicar quem foram os escolhidos. Por que 2? Porque é a quantidade indicada no tabuleiro. Você vê que essa quantidade varia de missão para missão, certo? São 5 missões ao todo. Então, primeira missão, o líder da rodada escolheu essas 2 pessoas para serem os participantes da missão. Ele próprio e esse outro jogador aqui. Então, começa a fase mais divertida do jogo, que é a fase da discussão e da votação. Todos os jogadores vão debater porque eles acham que o grupo, a equipe que vai participar da missão em questão deve ou não ser essa que foi escolhida pelo líder. Certo? E aí realmente é o momento da discussão, é um jogo de dedução social, como eu disse, então a discussão é livre, é pro pau quebrar mesmo. Como eu até disse brincando lá no Instagram, é um jogo que não é recomendável para você jogar perto de hospitais, escolas, vizinhos chatos e outros lugares onde você precisa fazer silêncio, porque vai dar confusão, vai dar gritaria, cada um defendendo o seu lado, dizendo porque acha que o jogador tal não deve fazer parte da equipe, porque acha que deve. Na primeiríssima rodada, em geral, esse tipo de discussão não acontece, não se prolonga tanto, nem se fica tão exaltada. Mas vocês vão ver quando jogarem que lá da terceira missão para frente, a gritaria realmente toma conta. Porque na primeira missão não existe muito argumento contra ou a favor, o jogador está escolhendo ali, ninguém sabe nenhuma informação, mas à medida que os acontecimentos vão se desenrolando, os jogadores vão tendo mais argumentos para ser contra ou a favor a presença de alguém em uma determinada missão. E aí a discussão é livre mesmo, é para discutir, essa é a parte divertida do jogo. Depois de um certo tempo, os jogadores de comum acordo decidem se preferem deixar a discussão limitada por um tempo, um cronômetro no relógio, o que eu não recomendo, tira um pouco da graça, ou se preferem deixar a discussão livre até que todos se deem por satisfeitos. Eu acho muito mais divertido, né? Porque aí realmente a discussão vai se prolongando até que os jogadores se deem por satisfeitos. Quando finalmente os jogadores disserem, pronto, acabou a discussão, eu já decidi, eu já bati o pé se eu aprovo ou reprovo a composição da equipe formada por esses 2 jogadores. Então a gente passa para a fase da votação. Cada jogador, e aí todos os jogadores, não só os participantes da missão, vai receber um parzinho de pecinhas dessa, onde consta aprovado ou rejeitado, certo? Cada jogador recebe um. E aí, os jogadores, usando essas fichinhas, irão dizer se aprovam que a equipe participante da missão seja aquela selecionada ou se reprovam. É importante que o voto seja com essa fichinha para que ele seja simultâneo, porque aí o voto de um jogador não influencia o voto dos outros. Então o jogador escolhe qual o voto que ele vai dar, deixa o voto que ele realmente escolheu à sua frente virado para baixo e deixa o que ele não escolheu guardado na sua mão, por exemplo,
E aí, ao comando do líder, ao comando de alguém, 1, 2, 3 e já, todo mundo revela qual foi o seu voto simultaneamente. Se a maioria dos jogadores, e aí como eu disse, todo mundo vota, né? Inclusive o líder da rodada, inclusive os jogadores selecionados para participar da missão, todo mundo. Se a maioria dos jogadores votarem pela aprovação, então a gente passa para a segunda fase, que é a fase da missão propriamente dita. Se der empate, no caso de número de jogadores par, ou se a maioria votar pela reprovação, né, votar aqui como rejeitado, então aquele grupo, aquela composição da missão não foi aprovado e a gente vai tentar formar um novo grupo. Então o que acontece? Você anda com essa fichinha aqui e vamos para uma segunda tentativa de formar o grupo. A carta que indica o líder da rodada é repassada do seu atual dono para o vizinho da esquerda, o jogo girando em sentido horário, e aí esse novo vizinho da esquerda, esse novo jogador que é o novo líder da rodada, vai pegar as fichinhas que servem para escolher quem são os membros da missão, vai distribuí-la para duas pessoas à sua escolha, digamos que ele escolha ele próprio e esse outro, e aí repete-se todo o processo. Veja que nós temos aqui uma trilha de votações que vai até 5. A cada vez que se faz esse processo, você escolhe, o líder da rodada escolhe quem serão os jogadores que participarão da missão. Você abre um momento para discussão, para debate. No final você faz a votação de aprovado ou rejeitado. Se for rejeitado, você passa a carta de líder da rodada para o vizinho da esquerda, avança aqui na trilha de votações e começa tudo de novo. Enquanto você não conseguir aprovar um grupo, não conseguir uma maioria de votos favoráveis para aprovar o grupo que vai participar da missão, a carta de líder da rodada vai passando e você vai fazendo novas tentativas de montar a equipe da missão. Mas isso tem um limite, que é aqui o 5. Se você tiver 5 tentativas consecutivas de montar a equipe e todas as 5 falharem, né? 5 votações consecutivas em todas as 5 der rejeitado, então o time dos espiões ganhou automaticamente. O time dos espiões ganhou a partida. Acabou a partida, o time dos espiões ganhou. Sempre que você tiver 5 votações consecutivas que não consigam formar maioria para aprovar um determinado grupo. Então é o limite aqui máximo de 5, certo? Quando você finalmente conseguir uma maioria para aprovar um determinado grupo, então essa fichinha aqui volta para o espaço 1, né? Você zera ela, você zera essa trilha de 5 votações a cada nova missão. E aí você passa para a fase da missão propriamente dita. Um detalhe importante é que a quantidade de jogadores do time da resistência é sempre maior, é sempre a maioria absoluta, independente da quantidade de jogadores presentes. Então, assim, se os jogadores da resistência quiserem, eles conseguem formar um grupo, certo? Então, se chega aqui na quarta votação, na quinta votação, os jogadores... O jogo só vai acabar dessa forma, dando uma vitória automática para os espiões, se pelo menos um jogador da resistência cometer aí uma burrada, né? Porque se o jogador sabe que rejeitando aquele grupo vai dar a vitória para o adversário, ele vai ter que aprovar, queira ou não queira, certo? E aí chega nessa quinta votação, a maioria absoluta, que é formada pelos membros da resistência, sempre vai acabar conseguindo formar uma equipe, né? Aprovar uma votação. E aí, uma coisa importante é isso. A forma como os jogadores votaram nas várias votações é uma informação valiosíssima que você tem para que nas próximas votações você decida se aprova ou não uma equipe formada por aquele jogador. Você vai dizer, não, eu não aprovo você fazendo parte da equipe, porque naquela votação, 2 rodadas atrás, você votou dessa ou daquela forma. Então é importante você prestar atenção na maneira como os jogadores estão votando, certo? Outro ponto é que o que vale na votação, de fato, é as fichinhas de aprovado e rejeitado. O jogador pode, durante a fase da discussão, passar a discussão todinha defendendo a rejeição do time e na hora H virou a fichinha de aprovado. Por que ele fez isso? Tem que perguntar a ele. Mas ele pode aí montar uma estratégia, um blefe, onde ele diga, não, eu estava dizendo isso só para ver como é que fulano de tal iria reagir. É perfeitamente permitido. Ele pode, durante a fase da discussão, defender a aprovação e na hora H rejeitar, ou vice-versa. É perfeitamente permitido. E o que vale realmente é a fichinha que ele colocou. Mas passando para a fase da missão propriamente dita, digamos que no fim das contas,
A equipe que foi aprovada depois de várias tentativas, a equipe que vai efetivamente participar da missão, são esses dois sujeitos aqui. Então, cada um deles vai receber um par de cartinhas como essa. Uma indica sucesso da missão e a outra indica fracasso, certo? Cada um recebe um par de cartas como essa. Ele escolhe em segredo qual das duas ele vai escolher, né? Se é a carta de sucesso da missão ou se é a carta de fracasso da missão. Essas cartas são entregues a alguém, né? Algum jogador lá, na hora vocês combinam, ó, entreguem a carta a fulano de tal. Então, a carta que vai realmente definir se a missão foi um sucesso ou se a missão foi um fracasso. Então, digamos que esse aqui escolheu a carta de sucesso, esse aqui... Eu já vi que ele é um espião, né? No começo do jogo a gente viu que ele é um espião, mas digamos, isso é uma dica importante do jogo também, nem sempre o espião vai colocar necessariamente uma carta de fracasso, porque ele precisa esconder a sua identidade, ele não pode se entregar logo de cara. Então, digamos que nessa primeira rodada, esse camarada, mesmo sendo um espião, e ninguém sabe disso, exceto os outros espiões, vai entregar uma carta de sucesso também. Então, os dois jogadores entregam, alguém lá na mesa se voluntaria, ó, entreguem a mim a carta que vai determinar o resultado da missão. Essas cartas são entregues em segredo, sem mostrar o seu conteúdo. A outra carta, que é o descarte, é entregue também em segredo a outro jogador, né? Porque senão, se alguém visse o descarte, por eliminação, iria deduzir qual foi a carta. Então, algum jogador que não esteja participando da missão de preferência recebe em segredo as cartas de descarte e outro as cartas que efetivamente vão determinar o destino da missão. Essas cartas são embaralhadas, sem que se saiba quem é de quem foi, qual dos dois jogadores entregou cada carta. De preferência, embaralhe com as mãos debaixo da mesa, é recomendável. E aí, elas são reveladas e a gente descobre se a missão foi um sucesso ou se a missão foi um fracasso. Caso ela tenha sido um sucesso, você marca aqui no tabuleiro com esse símbolo, né, com o lado do símbolo que representa sucesso, que é o símbolo da resistência. Caso ela tenha sido um fracasso, você marca aqui com o lado que indica fracasso, que é o símbolo dos espiões. E aí você passa para a segunda rodada. Usando esse marcador, você avança para a segunda rodada. O papel de líder da rodada passa do seu atual dono para o seu vizinho da esquerda e começa tudo de novo em mais uma missão, certo? Então, repete-se todo o procedimento. Recapitulando, o líder da rodada escolhe uma quantidade de jogadores para participar da missão, de acordo com o que é indicado no tabuleiro. Procede-se à fase da votação, com a discussão, com todo o bate-boca, que é a parte mais divertida do jogo. Faz-se a votação, usando as fichinhas de aprovado e rejeitado. Se o grupo, né, aquela composição do grupo for aprovada, você passa para a fase da missão. Se for reprovado, ou em caso de empate também conta como reprovação, você avança aqui, passa a carta de líder da rodada para o próximo jogador e vai ser feita uma nova tentativa de montar a equipe. E assim você vai com várias tentativas de montar a equipe até que alguma seja aprovada. Quando alguma for aprovada, você passa para a fase da missão, onde vão ser distribuídas as cartas de sucesso e fracasso. E a gente descobre se a missão foi um sucesso ou se a missão fracassou. Um ponto importantíssimo que eu já ia passando batido aqui, já ia esquecendo de dizer, é que para uma missão ser fracassada, basta uma carta de fracasso. Então, uma missão que tem 4 participantes, se tiver 3 sucessos e 1 fracasso, ela já fracassou. Com exceção da missão 4, em partidas com 7 ou mais jogadores. Isso aqui vem escrito no tabuleiro para que a gente não se esqueça, certo? Como eu disse, é um jogo que vai de 5 a 10. Se você estiver jogando com 7 ou mais jogadores, a quarta missão, especificamente a quarta, para que ela falhe, ela precisa de 2 cartas de fracasso. Todas as outras não. Uma única carta de fracasso já é o suficiente para frustrar a missão. E assim o jogo vai se desenrolando ao longo de até 5 missões. E ganha o jogo, é uma melhor de 5, né? Ganha o jogo o time que conseguir primeiro fazer 3 missões, certo? Então, se tiver 3 missões bem-sucedidas, vitória do time da resistência. Se tiver 3 missões fracassadas, vitória do time dos espiões. E é isso. É o seu The Resistance, um jogo sensacional de dedução social, que resumidamente é isso. Basicamente é isso. Só que temos uns detalhezinhos a mais. Porque algum tempo depois que o The Resistance foi lançado lá no estrangeiro,
Foi lançada, alguns anos depois, um outro jogo chamado The Resistance Avalon, que na verdade é uma reimplementação do The Resistance. A única diferença, basicamente as mesmas regras, a única diferença é que ele, em vez de usar esse cenário futurista, ele usa o cenário das lendas do rei Arthur. E ele introduziu um ponto importante, que são personagens com poderes especiais. Então essa edição do The Resistance aqui já foi lançada depois do The Resistance Avalon, e ela introduziu algumas cartas que permitem você jogar como se fosse o The Resistance Avalon, certo? Então, algumas cartas de jogadores com poderes especiais. Essa forma que eu acabei de descrever aqui é a forma básica, nenhum jogador tem poderes especiais. Mas se você quiser jogar da mesma forma que jogaria o The Resistance Avalon, usando os jogadores com poderes especiais, essa edição aqui trouxe umas cartinhas extras que permitem você jogar dessa forma, e é o que eu vou explicar agora. O que eu expliquei até agora é o jogo básico. Se você quiser jogar só o jogo básico, pronto, está explicado as regras, divirta-se. É mais para jogar com essas cartas, com jogadores de poderes especiais, que lhe permitem jogar da mesma forma que seria o The Resistance Avalon, mudando apenas o tema, né? Que no Avalon, como eu disse, é com o tema das lendas do Rei Arthur. Você vai precisar dessas cartas que dão poderes especiais aos jogadores. A forma mais básica de jogar, incluindo esses jogadores com poderes especiais, é a que introduz o comandante e o assassino. Então, como é que funciona na prática? Quando você for começar a jogar lá na preparação, você substitui uma das cartas normais da resistência, uma carta, né, do time azul, você tira, deixa ela de fora e substitui pela carta do comandante. E uma das cartas normais dos espiões, você substitui e troca pelo assassino, certo? Então essa é a forma mais básica de jogar. E como é que funciona? Na hora, isso no começo do jogo, né? Na preparação ainda, antes de distribuir as cartas para os jogadores, você faz essa substituição. Naquele momento, no início do jogo, onde está todo mundo de olhos fechados e os espiões devem se reconhecer, vai existir ali um comando extra. Quem está dando ali os comandos vai dizer que todos os jogadores espiões levantem o polegar, permanecendo de olhos fechados, e que o jogador que tem a carta do comandante abra os olhos. Então, o comandante é um jogador do time da resistência que já sabe, desde o começo, quem são os espiões, porque ele viu lá o pessoal de polegar levantado. Aí depois ele manda todo mundo abaixar o polegar, manda o comandante fechar os olhos e o jogo segue normalmente. Então, para que serve isso? Bom, se você tem um jogador do time da resistência que já sabe desde o começo quem são os espiões, é uma vantagem absurda, né? Ele vai sempre tentar evitar ao máximo que aqueles jogadores que ele já sabe com certeza que são os espiões acabem entrando como membros na composição da equipe que vai participar das missões. Então, assim, seria muito fácil para a resistência, né? Era só o comandante logo no começo dizer: ei, o espião é fulano e cicrano. E aí o jogo acabaria antes mesmo de começar. Mas é por isso que existe o assassino. Você nunca joga só com o comandante. Se coloca o comandante, tem que colocar o assassino também. E vice-versa. Por quê? No final da partida, caso o time da resistência seja o vencedor, todo mundo vai revelar suas identidades, quem era resistência e quem era espião, e aí vai ser dado uma chance ao assassino, certo? Todo mundo revela as identidades, veja bem, revela de que time participava, mas não revela ainda a sua carta, não revela ainda quem era comandante ou não. Porque o assassino vai ter uma chance de descobrir quem era o comandante. Então, acabou o jogo, o time da resistência ganhou. O assassino vai dizer: eu acho que o comandante era fulano de tal. Se ele realmente era comandante, o assassino acertou esse palpite dele de que fulano de tal era o comandante, você inverte a vitória e o time dos espiões ganhou. Ou seja, é um último tiro, é uma última chance para o time dos espiões. Mesmo que o time da resistência tenha vencido, com 3 vitórias aqui, e o assassino vai lá e diz: bom, beleza, a gente perdeu, mas o comandante era fulano. Se ele acertou, inverte-se a vitória e o time dos espiões ganhou. Ou seja, o grande charme é esse: o comandante sabe quem são os espiões, mas ele não pode dizer isso abertamente, nem pode deixar na cara, assim, escancarado, que ele sabe que ele é o comandante. Ele tem que dar um jeito de ir, na hora ali das discussões, do bate-boca, ele tem que dar um jeito de ir conduzindo as discussões de uma forma que
não entrem na composição das equipes que vão participar das missões nenhum espião, que ele já sabe que são espiões, mas não pode deixar isso muito claro, porque se o assassino descobrir que ele é o comandante, os espiões perdem, certo? Então essa é a forma básica de você jogar usando os papéis especiais, que o jogo acaba se tornando idêntico ao The Resistance e Avalon, com exceção do tema, né? Mudando só o tema do Rei Arthur. Mas além do assassino e do comandante, tem ainda outros papéis que podem ser acrescentados conforme a preferência dos jogadores. E aí os jogadores vão experimentando se eles acham melhor colocar papel esse ou aquele outro. O assassino e o comandante são os básicos, mas aí você pode acrescentar outros conforme o gosto dos jogadores. O primeiro deles é o guarda-costas. O guarda-costas, ele sabe quem é o comandante. Então, lá naquela fase inicial, que está todo mundo de olho fechado, vai existir um comando, né, para que eu até recomendo, se vocês estiverem usando uma grande quantidade de jogadores, introduzir esses jogadores com poderes especiais, e estiver usando muitos deles, eu até recomendo que vocês deixem isso gravado no celular, e aí você dá só o play, para não ter o perigo de quem está narrando cometer algum esquecimento, e aí acabar atrapalhando o jogo. Então o guarda-costas vai ter um comando onde o comandante vai levantar o polegar, permanecendo de olhos fechados, e o guarda-costas vai abrir os olhos. Então o guarda-costas sabe quem é o comandante e vai ali na fase das discussões tentar protegê-lo. Ele vai tentar talvez fazer o assassino pensar que ele próprio é o comandante, por que não? Enfim, ele vai tentar montar uma estratégia ali para proteger, como diz o nome, o guarda-costas. Tentar proteger o comandante, já que ele sabe quem é o comandante, certo? Próximo jogador, o próximo, né, poder especial é o comandante falso. O comandante falso só pode entrar em jogo se o guarda-costas também entrar. Você pode optar por jogar só com o guarda-costas, é permitido, mas não pode optar por jogar só com o comandante falso. Se o guarda-costas entra, o comandante falso... Aliás, o contrário, se o comandante falso entra, é porque o guarda-costas tem que entrar também. Por quê? Porque no momento em que o comandante vai levantar o polegar para que o guarda-costas o reconheça, o comandante falso também levanta. Então o guarda-costas vai ficar ali naquela dúvida. Qual dos dois efetivamente é o comandante e qual dos dois é o comandante falso. Temos ainda o espião cego. O espião cego, ele meio que prejudica, para atrapalhar um pouco a vida dos espiões, porque na hora que os espiões abrem os olhos, lá no começo, a primeira ordem que se dá para os espiões abrirem os olhos e se reconhecerem uns aos outros, o espião cego não vai abrir os olhos. Então os outros espiões vão saber que existe uma pessoa entre eles que é espião, mas eles não sabem quem é, certo? Essa é a carta do espião cego. Ele faz parte do time dos espiões, mas ele meio que dá uma dificultada na vida dos espiões. Se você achar que tá fácil demais para os espiões ganharem, colocar o espião cego é uma boa opção, porque é um jogador que faz parte do time dos espiões, mas os outros espiões não sabem o que ele faz, não vai gerar ali aquela dúvida. E por último, nós temos o agente invisível. O agente invisível é meio que o inverso do espião cego. Ele também só pode ser jogado se o comandante estiver em jogo, né? E ele é desconhecido para o comandante. Então, na hora que vai ter aquela ordem para que os espiões levantem o polegar e o comandante abra os olhos para reconhecê-los, o agente invisível não vai levantar o polegar, certo? Então, recapitulando bem rapidinho essas cartas com poderes especiais, as duas mais básicas, o comandante. Todos os espiões levantam o polegar, exceto o agente invisível, caso ele esteja presente, e o comandante abre os olhos para reconhecê-los. Mas ele não pode deixar muito na cara que ele é o comandante, porque vai existir o assassino, que no final do jogo, caso os espiões percam, se o assassino acertar quem era o comandante, você reverte a vitória e os espiões ganham. O guarda-costas, o comandante levanta o polegar e o guarda-costas abre os olhos para reconhecê-lo, então vai tentar proteger ali o comandante. O comandante falso, que também vai levantar o polegar junto com o comandante verdadeiro para confundir o guarda-costas. O espião cego, que no momento em que os espiões abrirem os olhos no comecinho da partida para se reconhecerem, ele não abre
e aí os espiões ficam sem saber, ficam com uma margem de dúvida sobre quem são os espiões, e o agente invisível, que não levanta o polegar na hora que o comandante vai fazer o seu reconhecimento. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem The Resistance. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.